Olá, segunda chamada natalino hoje para você aí que tá vendo agora, segunda-feira, às 8h30 da noite. Feliz Natal, minha gente! Hoje o nosso programa é praticamente todo fofo. Bom, pelo menos a gente vai tentar, né? Primeiro, eu vou pedir um presente. Queria que todos vocês que estão assistindo a gente se inscrevam aqui no canal. Só isso pra mim já basta. Já é um presente tanto. Mara, você também tem um pedido, não tem? Qual é? Fala aí pra todo mundo. Pra qual câmera? Pra qual que você quiser. Inscreva-se no canal, dê like, compartilhe com os amigos. O que mais? É isso aí. Vai no sininho. Só que o nosso presente é tão barato, né, Mara? Sininho, é verdade. Presente baratíssimo. É isso aí. Nessa jornada natalina, além da Mara, tá aqui o Pedro Doria, jornalista que já é praticamente do My News, a minha amiga Marilis Pereira Jorge e o psicanalista Francisco Daut, porque hoje a gente precisa de ajuda. Você já resolveu as tretas da eleição com a sua família? Perdeu um amigo? Brigou com a tia, com o primo? Calma, respira, que o Francisco aqui promete dar um jeito nisso tudo. As nossas famílias estão mais conservadoras? O Brasil está mais careta? Tem gente que diz que sim. E a pergunta que não quer calar: qual é o pior presente que você já ganhou na sua vida? Chegou o Natal! A vitória de partidos de extrema-direita na Europa, a eleição de Trump nos Estados Unidos e agora de Bolsonaro no Brasil são notícias lidas como um sinal do avanço do conservadorismo. Alguns institutos de pesquisa tentaram medir se a nossa sociedade está ou não mais conservadora. Mas como os dados são subjetivos, esses estudos dão margem a todo tipo de interpretação. Uma pessoa pode ser conservadora em relação a um costume, mas liberal em relação a outro. Mara, você é aquele tipo flex? Você é liberal na economia, mas conservadora nos costumes? Eu sou liberal na economia e nos costumes eu sou a favor de que as pessoas façam o que elas querem, o que as deixe felizes. Que isso é ser liberal ou é ser conservador? Não, eu também sou liberal. Eu sou liberal. Você é liberal raiz. Raiz. Liberal na economia e nos costumes também. Você também? Eu também total sou. Liberal raiz. Somos todos liberais aqui. Eu descobri que eu sou liberal Nutella. Que é uma coisa assim, liberal, sim, fazer o que quer para ser feliz, mas dentro dos limites constitucionais, dentro da obediência. Então isso daí é sem meio prejudicar Nutella, ninguém, né? Isso, cá entre nós, isso é meio Nutella. Não, eu argumentaria que obediência às leis é um princípio bastante liberal. Não acho que seja Nutella, não. Bom, Marilis, depois das manifestações que levaram ao fechamento de exposições, a discussão da escola sem partido, o brasileiro encaretou de um modo geral para você? Olha, eu acho que até por conta desses institutos de pesquisas aí tentando traçar o perfil do brasileiro agora, fica difícil, na verdade, a gente dizer se o brasileiro está mais careta. Na verdade, na minha opinião, se a gente olhar o que vem acontecendo, eu acho que, na verdade, sempre foi. Eu que tive uma adolescência nos anos 80, que a gente via tanta coisa na televisão que hoje seria impensado, talvez eu pudesse falar assim, não, acho que o brasileiro está mais careta. Mas eu acho que não. Eu acho que o que acontecia é que essas pessoas não se manifestavam e não tinham voz para manifestar o seu conservadorismo. E agora elas estão encontrando não só espaço para isso, como eco. Então, por exemplo, tudo que a gente viu de manifestações do presidente eleito durante a campanha encontrou aqui desse lado muita gente que pensa da mesma forma. Então, isso é um pouco assustador, foi talvez um pouco assustador para quem achava que o Brasil era um país muito liberal e muito permissivo. E, de fato, a gente vê agora que não. Quando você pega os dados aí dos institutos de pesquisa, a gente vê que não é mesmo. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que são contrários à liberação, à descriminalização do aborto, à legalização das drogas, ao aumento à diminuição da maioridade penal. Então, assim, que são todos traços de um conservadorismo. Mas tem também a questão de você ser mais fechado a mudanças que vêm de fora. Eu não acho de fato que a gente esteja mais careta. Eu acho que a gente sempre foi careta. E vivendo agora, eu, por exemplo, vivendo dentro da minha bolha, talvez tivesse uma sensação
diferente, mas a realidade não é essa. O que você acha, Pedro? Pois é, eu ia fazer um argumento paralelo. Eu concordo inteiramente com a Marilis, mas eu acho que existe um outro ângulo pelo qual a gente tem que olhar. Mais de uma pessoa, fazendo uma brincadeira com o título do livro do Zuanir Ventura, né, 1968, o ano que não acabou, já observou que talvez 2018 seja o ano em que 1968 acabou. No seguinte sentido, a gente vive... 68 é um marco, mas essencialmente, dos anos 60 para cá, a gente vive um claro avanço no Ocidente dos ideais liberais, no sentido de que há um avanço em trocentos movimentos minoritários, seja étnicos, seja na questão de gênero, o movimento feminista, LGBT, tudo mais. Quer dizer, você tem uma série de avanços liberais na sociedade. Em 1968, quando você olha para 69, por exemplo, né, o Verão do Amor em São Francisco, você vê o movimento hippie e tudo mais, o que era a contracultura? A contracultura era reagir. E contracultura é a essência do que é ser jovem, né? Que é você reage aos mais velhos. Contracultura em 1968 e 69 era reagir a todo o pós-guerra, que era extremamente conservador. Hoje, a partir do momento que você já teve consolidação da questão do casamento LGBT, por exemplo, que você já está numa fase de legalização da maconha em vários pontos do mundo, mas os avanços foram tantos que a gente já pode começar a dizer que existe uma contracultura jovem que é de direita, que é uma contracultura conservadora, porque o que você tem a se opor eu não aguento mais essa frescura de politicamente correto, eu não aguento mais essa frescura, esses bandos de criminoso aí, maconheiro, isso, aquilo. Isto é uma contracultura, a gente só tem dificuldade de encarar isso como uma contracultura de um movimento de rebeldia jovem. Que é eu chamaria isso de o retorno do reprimido, quer dizer, eu não. O que acontece é que a humanidade, o principal movimento mental da humanidade é reativo. A nossa tradição genética não favorece a reflexão, ela favorece a reação. Se você pensar no nosso ancestral na savana africana, vendo um monte de conhecidos correndo, ele não vai parar para pôr o cara assim, mas essa gente está correndo? E por que razão? Esses daí foram devorados, não deixaram descendentes. A tendência é que... Eu concordo com vocês. A tendência é que o cara vai atrás. Então, nós temos um movimento... Ele vai pensar depois. Vai tentar, se pensar. Mais ou menos o que acontece no Twitter, né? Hoje, né? Então, a reatividade é a coisa. Então, você vê movimentos pendulares como esse que o Pedro está falando, que é assim, você tem a contracultura do filho do pai careta, que virou hippie, e agora você tem a contracultura do filho do hippie, que virou careta. É isso. Agora, sobre a coisa mais geral, eu não acho que o brasileiro seja mais careta ou menos careta. Eu acho que o brasileiro é hipócrita e egoísta. Então, o senso de liberal ou conservador varia de acordo com o interesse do cara naquele momento. Ele pode ser conservador ou liberal se atender as expectativas dele. Mas ele nunca vai admitir isso. Eu entendi o que você está falando. Ele nunca vai admitir isso. Não, é o cara que é contra o aborto, mas é o primeiro a correr na farmácia a comprar Citotec quando a namorada engravida. Exatamente. É o cara que é contra a corrupção, mas fula a feira do embarque. Mas assim, na cabeça dele, eu acho que ele nem faz isso conscientemente. Para ele, acho que é uma coisa que ele meio que apaga do seu histórico. E ele continua acreditando piamente que se você é a favor dessas... Você não precisa ser a favor dessas pautas liberais. Porque a maior parte das pessoas não faz mesmo uma autorreflexão, né? Você não fica ali, tipo, pensando sobre o seu comportamento e tal. Nós temos um casal de amigos homossexuais. Porque a gente tem vários amigos homossexuais. Mas, enfim, esse casal resolveu casar. E frequenta a nossa casa. Minha mãe adora as duas. Enfim, super amigos nossas e tal. Resolveram casar e fazer uma festa de casamento. E eu falei, mãe, você não vai no casamento? Ela, não aceito isso, não. Eu falei, mas isso é ridículo. Não aceito isso, não. É um casal que frequenta a nossa casa há anos. Enfim, você
Você adora as duas, acha tudo bem, tudo normal. Então, como é que... Ah, não aceito isso não. Você não gosta de casar? Mulher com mulher não aceito. Eu falei, muito... Mas isso tem a ver, Mara, com os níveis de consciência que você tem em relação a uma determinada situação. A primeira vez que a minha mãe recebeu na casa deles um casal gay, que era um ator e seu parceiro, ela depois veio me dizer assim, meu filho, por que a gente presta tanta atenção e estranha tanto um casal gay? Eu disse, mãe, é pelo seguinte, porque o casal hétero, você já está acostumado. O casal gay, e você nunca pensa o que um casal hétero faz na cama. Agora, um casal gay, imediatamente você começa a caraminholar. O que você acha assim, meu Deus? E aí, o que acontece é que níveis de consciência. Se eles frequentam a sua casa, você tem um nível de consciência. Mas se elas estão casando, isso daí é uma voz impositiva. O Dorival Caymmi falou uma coisa deliciosa. Perguntaram para ele como é que ele seduzia as mulheres. Ele disse, mostro atitude e fico em silêncio. Oh, Deus do céu. Que coisa linda. Então, o que ele fazia? Ele não trazia para o nível de consciência questões que pudessem ser delicadas. Então, o que aconteceu aí com a sua mãe? Bom, quem não ficou em silêncio foi, né, o mundo, o Brasil, principalmente nos últimos tempos. A gente vai falar do que interessa agora, principalmente no dia de hoje, a uva passa. Ame-a ou deixa no canto do prato. Essa paixão, ódio por uma uva passa é quase igual ao que a gente passou na política este ano. É a polarização das bravas. Cada um defendendo ferozmente o seu lado. Tem textão no Facebook, no Insta, no Twitter, é 13, é 17. E como é que você, que está assistindo aí, a gente está lidando com essa história? Sua família ficou unida no voto ou destroçada para todo sempre? Será que dá para fazer as pazes agora que tudo passou? Marilis, você perdeu alguém nessa eleição? Eu desfiz uma única amizade, que já não... Eu desfiz uma única amizade que já não era uma amizade muito próxima, talvez porque eu não moro mais em São Paulo, estou morando no Rio. Aquela mau caráter. E que me irritou muito, porque realmente começou um embate. Era uma pessoa que eu gostava muito e que eu vi postando muita bobagem, muita fake news, acreditando naquilo, falando. E eu ia lá, falava, explicava, até que realmente se deu um embate horroroso, xingamentos e tal. Ele me deletou e depois me ligou me pedindo desculpas. Mas eu acho que foi um laço que já estava muito frouxo e acabou se desfazendo. Eu tive alguns embates na minha casa com meu marido, mas é uma pessoa que realmente eu não quero que esse laço se desfaça. Então é diferente, porque aí você tem que dar um passo atrás, tem que recuar, ver o tanto que você passou dos limites e a gente acabou, enfim, se acertando rapidamente. A gente fez essa pergunta sobre reconciliação no fim do ano nas nossas redes. Vamos dar uma olhada no que veio. E o Francisco, que é psicanalista, vai dar uma força aí pra gente. Vamos lá. Aí, ó. Esse aí, olha o Gonzalez. Parente que defende um discurso que diz que eu não apanhei o suficiente e por isso sou gay, não é família, logo passo longe no fim do ano. Bom, Francisco, nesse caso também é melhor passar longe mesmo, né? Olha, o que aconteceu, eu estava vendo a Marilis falando... Teve muito Tim Maia nessa situação, que é aquele negócio, me dê motivo, né, para ir-me embora. Então, a relação já está desgastada. Então, só faltou aquele empurrãozinho. Oh, graças a Deus que eu me livrei daquela pessoa. Então, isso aconteceu, de fato. Mas é claro que aconteceu um fenômeno em que as pessoas... Vamos supor que de origem tivessem toda boa vontade de querer o melhor para o Brasil, etc., mas que à medida que as coisas vão ficando provocativas e nós herdamos uma situação de divisão nós aqui, eles lá, de décadas, de tempão aí, e isso daí começou a ficar provocativo, houve o retorno do reprimido, ou seja, alguém apareceu podendo encarnar as forças conservadoras que estavam
se sentindo por baixo, porque várias bandeiras meritórias, como igualdade, bandeiras de defesa das minorias, etc., elas foram empunhadas pela esquerda de maneira a mostrar uma superioridade moral que humilhava os outros. E as pessoas ficam ressentidíssimas de ser humilhadas. Eu chamo essa coisa que aconteceu de uma eclosão do jogo fodão merda, em que uma pessoa quer se posar de fodão fazendo a outra se sentir merda. E isso daí foi uma coisa reativa típica que foi super exacerbada. Então você tem aquele momento em que confluem motivação, meios e oportunidade. A motivação para mostrar superioridade, essa sempre existe. Os meios estavam nas redes sociais, as coisas, nunca tivemos tanto meio de expressão de superioridades, né? E de críticas, né? E de jogar pedra, e nunca isso. E a oportunidade se deu, porque abriu-se a oportunidade de dizer, nós contra eles, pois agora vocês vão ver. Pronto, aí isso daí se deu em todos os níveis, inclusive na família. Então, para recompor esses laços, as pessoas têm que entender que eu não sou fodão, nem você merda. Pois é. Recompõe isso. Eu estava comentando que eu vi nessas eleições pouca conversa do tipo, olha, nós dois queremos o bem do Brasil, nós temos algumas divergências, mas isso é da democracia. Então eu estarei disposto a ouvir. Qual é a sua opinião mesmo? Eu não ouvi isso. Eu fiz muito isso com o Gregório. Que legal. Fiz muito, de verdade, faço muito isso com o Gregório direto. A gente se encontra, conversa. Que legal. Vocês chegaram a brigar? Nunca, não é nem pensar. Eu adoro o Gregório, acho que o Gregório é um cara genial, só que ele acredita em pessoas que eu não acredito. Ele acredita em coisas que eu não acredito. E vice-versa. Então, assim, a gente é amigo, a gente conversa, a gente concorda em muitos pontos e diverge em outros, mas a convivência sempre foi ótima. Eu não tive, com a Marisa, assim, nenhuma amizade encerrada nesse processo eleitoral. Mas o que eu tive foi assim, eu mudei muito a maneira de ver muitas pessoas. Assim, pessoas que eu via de um jeito e a partir do comportamento delas durante as eleições eu passei a ver de um jeito completamente diferente. Mas nem por isso parei de me relacionar com a pessoa, não tenho, mas assim, mudou a maneira de ver. Não, o que eu acho bacana nessa história é a gente poder ter um mínimo de controle da nossa zona de interseção com os nossos amigos. Você tem interseções de tamanhos variáveis com as pessoas. Então, você pode descobrir que você tem muita coisa para falar com os amigos e outras coisas... Não, isso não dá. Então, o que você está descrevendo aí, um colhimento da tua zona de interseção. É isso. Pedro. Eu acho que tem dois pontos que não ficam claros para as pessoas. A gente estava falando de liberalismo aqui, né? O primeiro ponto é o seguinte, muito desses rompimentos se dão na ilusão de que a política é dividida hoje no mundo numa dicotomia em que há dois polos, né? E, na verdade, o que a gente vê no mundo hoje são três ideologias em jogo. Você tem um novo conservadorismo, que é extremamente rígido do ponto de vista do comportamento. Você tem uma esquerda que ainda tenta se abraçar às suas raízes marxistas, embora Marx tenha descrito um mundo do século XIX, né? Da primeira metade do século XIX. E você tem uma terceira coisa, que é o liberalismo, que não é nenhum nem outro. Que apanha dos dois lados. Que apanha dos dois lados. Nós. Claro que cada um dessas três ideologias, macro-ideologias, porque evidentemente cada uma tem suas subdivisões, tem pontos de interseção umas com as outras. Mas são três maneiras de ver o mundo absolutamente distintas. Muitas das críticas que a gente ouviu nesses últimos tempos do isentão,
O isentão não é uma pessoa isenta. O isentão tem uma visão de mundo muito clara. Eu sou Que isentão. não é compatível com nenhum dos outros dois. Você não é isentão, não. Você tem Você é uma liberal. visão clara de mundos Então, e opiniões concretas isso, sobre. isso. Pois é, mas Só as pessoas que acham não que a se gente é alinha nem isentão. um polo, Outro dia nem eu escrevi, outro polo. exatamente isso. Eu falei assim, quando as pessoas me xingam de isentão, elas não entendem que estão me elogiando. Claro. Eu adoro ser E o pior esse de isentão. tudo é o seguinte, dessas três ideologias, a do isentão, ou seja, a do liberalismo, é a mais antiga e mais estável das três. É a única que, testada no mundo, levou de fato à prosperidade. E tem mais, ela resolveu um problema fundamental. Você estava falando de democracia, Dalton. Ela resolveu um problema fundamental da existência humana, que é como que você organiza uma sociedade de forma que você não precise de um ditador para garantir a não violência. Ou seja, você cria um espaço no qual a sociedade consegue conversar, consegue civilizadamente discordar. respeitar. E olha, de vez em quando quem manda muda. Então, o de um lado faz uma besteira, é posto para fora, o do outro lado faz uma besteira, é posto para fora, e você fica nesse ciclo. De alguma forma, é essa grande lição do liberalismo, né, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que a gente perdeu, que é a capacidade de perceber o fato de você discordar de mim não quer dizer que você esteja agindo de má fé. A gente pode simplesmente ter visões distintas a respeito de como resolver esse problema. Quando entra a coisa da mentira, que está permeando demais o discurso político, aí atrapalha, porque a gente para de concordar a respeito de quais são os problemas. Quando a gente só discordava a respeito de qual a solução dos problemas, a gente tinha um caminho de conversa. Quando um começa a dizer, não, o problema é esse, o problema é aquele, a coisa toda dizendo, eu acho que nossa conversa está toda muito torta e a gente vai demorar um pouco para chegar a um novo equilíbrio. Ô Pedro, para você, pessoalmente, como é que foi o processo da eleição? Você foi tranquilo? Essas suas amizades você manteve? Como é que foi para você? Eu não perdi nenhuma amizade, mas... Deveria. Mas pessoas... Pronto, falei. Eu fui testemunha. Mas eu acho que a pessoa a quem Pedro, você você é estava se um referindo... gentleman, você é um gentleman. A pessoa... eu gostaria muito de ser, Marilis, eu não é. Você é. Eu Mas- teria dado uma voadora naquele dia. A pessoa a quem você está se referindo, eu não sei, eu provavelmente não deveria identificá-la como um amigo, mas uma pessoa a quem eu conheço há muito tempo e com quem eu tive vários momentos de convivência. Eu acho que foi um processo muito duro e para nós jornalistas tem uma dureza a mais, que é o fato de que a gente bate em todo mundo, né? Isso quer dizer que a gente apanha de todo mundo. É verdade. E o nosso bater é um bater técnico. No sentido de que É só ter um olhar prestar crítico, atenção, né? prestar atenção no que os políticos de todos os lados estão falando. E olha, aqui tem uma incoerência, aqui tem um problema, isso aqui não funciona por causa de tais e tais motivos. E todos os lados acabam partindo contra a gente com uma quantidade de ódio. E tem uma hora que dá uma balada, né? Bom, eu quero falar agora das lembrancinhas de Natal. Por que as pessoas ainda cultuam essa praga? Veja bem, eu não estou falando dos presentes, eu estou falando das lembrancinhas. A única explicação possível é que seja para movimentar a economia. Na verdade, lembrancinha só dá trabalho. Bom, trabalho número 1 é encontrar uma porcaria que não pareça tão porcaria assim, que custe pouco, que você possa dar para um monte de gente. Tome toalhinha de mão, sabonetinho, vela, essas coisas. Número 2, ninguém fica à vontade dando uma lembrancinha, porque no fundo sabe que aquilo é uma tranqueira. Então, se alguém chegar para você se desculpando, tipo, olha, só uma lembrancinha, tá, mas é de coração, pode ter certeza de que é só uma porcaria mesmo. E número 3, o trabalho para quem recebe. Você abre o embrulho com uma esperança, odeia, né? Faz aquela cara de quem gostou, aquele sorriso amarelo. Eu tinha uma tia que ela só me dava presente merda. Só presente merda. Mas criança, imagina criança. Criança no Natal quer ganhar o quê? Brinquedo. Aí vinha um short merda. Uma meia bunda. Então, dá um beijo na sua tia pra agradecer. E eu que faço aniversário?
dia 21 de dezembro. Ai. Então ganha 2 lembrancinhas. E as pessoas queriam me convencer que eu tinha que ganhar um presente só. Eu falei, não, são 2 presentes. Claro. Eu não aceito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou então um puta presente irado, gigantesco. Não, poderia. Não, dois. São 2 presentes. Você nunca negociou? Eu já negociei algumas vezes. Assim. Não, eu tinha que negociar com os meus pais, sempre tinha que negociar, até porque assim é difícil. Meus irmãos também fazem aniversário, um final de novembro, um começo de janeiro, então assim, a família tá Então, ferrada, início de ano né? na tua Porque, casa assim, era animado lá. Né? era sempre no carnaval, tá? Carnaval. No carnaval lá em casa, O bicho pegava. o bicho pegava. Pior presente já recebeu, Mara? Putz, um monte. A minha mãe adora comprar lembrancinha. Minha mãe compra lembrancinha um ano inteiro. Ela adora lembrancinha. Eu lembro quando era criança, chegava a época do Natal, dava assim uma preguiça, porque a gente ia pra Mesbla, e minha mãe descia aquela mesbla de lembrancinhas. Ela ia atrás das coisinhas baratinhas, lembrancinha, né? E voltava para casa com sacos e sacos de lembrancinha para a família inteira. Que a família, eu achava aquilo muito chato. E eu tenho muita preguiça de, por exemplo, eu vou com uma certa frequência às festas de Natal, muitas vezes sem os presentes de todo mundo e tal. Porque eu tenho preguiça de comprar. Se eu não compro antes, eu não compro na época do Natal, porque é muito cheio, é uma confusão. Eu gosto de escolher o presente, de pensar na pessoa e tal. Eu odeio lembrancinha. Mas eu trouxe umas lembrancinhas pra você. Já vi que é merda. Ô, Francisco, você é o cara que dá lembrancinha ou você recebe lembrancinha? Graças a Deus, nem dou nem recebo. É. Barbaridade. Isentão. Eu sou completamente isentão. Eu achei isentão um elogio. Agora eu adotei. Adorei o isentão. Sabe o que eu descobri? Que o isentão é um cara que tem a esquerda e a direita debatendo dentro da própria cabeça. É isso. Mas é isso mesmo. Ele é E um não precisa democrata. comprar lembrancinha, né? Portanto, não precisa comprar lembrancinha para ninguém. Ele tem lembranças e usa essas lembranças. Não, eu já disse assim, por favor, se for me dar presente, só fala da intenção, tá bom? Porque você vai ficando não mais moço e você vai ficando muito claro o que você gosta e o que você não gosta. E aí, então, caramba, para receber um presente, eu fico uma pessoa impossível de se dar presente. Então, eu já estabeleci em torno de mim uma jurisprudência confortável. Ninguém dá, ninguém recebe. Pronto. Mas eu falei isso pra minha mãe também. Eu falei, mãe, para de comprar presente pra mim. Eu não quero que você compre presente Gente, pra mim. eu adoro dar presente. Eu não dou lembrancinha, mas eu acho que também é um momento da vida que a gente tem um pouco mais de condição financeira de não dar lembrancinha e dar só para... Também tem uma coisa de... uma liberdade que eu sinto também de só dar presente para quem eu quero e não aquela coisa de obrigação. Agora, essa coisa... Eu odeio quando a pessoa chega dizendo eu comprei só uma lembrancinha. Eu acho assim, você está desmerecendo... Por mais que seja qualquer coisa muito simples, você está desmerecendo o presente que você comprou para a pessoa. O tempo que você gastou, O tempo que você gastou, olhando, não interessa. procurando, Então, assim... Eu gosto, mesmo que seja coisa simples. Recentemente na minha vida não me lembro de ter recebido coisas que realmente eu não gosto. A minha mãe tem uma dificuldade enorme para me dar presente. Ela não consegue comprar nada que eu de fato goste. Então, Mas é igual a minha mãe, ela não são me dá parentes. mais. Hoje em dia ela pergunta, o que você quer? Quero tal coisa. Pronto, já resolve. Mas o que eu acho legal é gosto você muito de dar procurar. presente. Eu prefiro dar a receber Eu presente. adoro dar presente. E eu gosto de dar presente, assim, um presente que vá ter um significado, que a pessoa vá amar de verdade o presente, ou então que seja um evento. Uma viagem. Uma piada. Eu adoro. Uma viagem. Por exemplo, o casamento do Porchat, eu não consegui, mas eu tentei até o último minuto dar um pedalinho de presente pra ele. Um pedalinho, eu ia comprar um pedalinho. Pra botar onde? Essa é a piada. Eu queria que o pedalinho chegasse na casa dele e ele falasse, o que eu vou fazer? Foda-se, o problema é meu. Eu queria... Olha só, o problema é seu, né? ideia. Um presente eu já dei. Então, eu tentei, só que eu não consegui comprar. Eu fiquei tipo, alguns dias tentando comprar um pedalinho. Aí tinha que vir do Paraná, tinha uma fábrica em Minas e sei lá o que, não ia chegar a tempo. Eu ia mandar um pedalinho pra portaria do prédio dele. A partir daí, não é mais problema meu. Dane-se, ele que se vira pra arrumar um jeito de pedalinho. E eu ainda vou fazer. Isso é presente bomba, né? Mas eu quero... Mas aí, entendeu a função do presente?
É uma piada. O que eu posso dar pro Fábio? Ele vai lembrar pelo resto da vida Vai. desse presente. Isso é que é Tem comprar um lembrancinha. pedalinho. É. Eu faço isso com livro. Eu dou muito livro de presente. E aí os meus sobrinhos até falam, a mente é mara com livro. Eu falei, não importa, o presente não é meu. Eu vou dar dos autores que eu gosto. Você lê se você quiser. Mas o presente é meu. Tá aqui. Você deu um presente que você gostaria de ganhar, você dá pra pessoa. Exatamente. Tem Agora, nome essa isso, coisa de procurar... Isso é tratável, né? Não, é engraçado. Tem cura? Esse negócio de dar presente é um momento horrível, porque você percebe que o outro não tem você dentro da cabeça. Você Esse é o descobre que o ponto. outro não tem a menor Esse é ideia o De quem você é. quem você é. Esse é o Isso ponto. dá um nervo, dá um nervo, que é uma coisa horrorosa. Você, meu Deus do céu. O pior presente que eu recebi na minha vida, graças a Deus eu não recebi, porque eu peguei no voo. Era um presente caro, era um relógio caro, que ia me ser dado, porque eu fiz 50 anos, e a pessoa não tinha reparado que eu não usava relógio há 25 anos. Quando eu soube que eu ia ganhar um relógio caro, eu falei, meu Deus! Mas consegui abater no voo e ela me deu uma coisa que eu queria. Então você tá com o relógio agora aí. É assim, mas as pessoas vão mudando. Agora, sabe o que eu reparei? Vocês que têm filhos, isso sim deve ser muito difícil. Porque assim, cara, quando eu era criança, eu ganhava um presente no aniversário, no Natal, às vezes só um, Dia das Crianças. E olha lá, hoje, as crianças, a sensação que eu tenho é que as crianças ganham presente o tempo inteiro. E aí chega no final do ano, vocês resolvem como? Bem, a China mudou mesmo o jogo, né? Porque tudo... Não, mas é isso. É verdade, é verdade. tudo mais barato. Eu lembro minha avó me dando um Falcon. Aquilo tinha uma preciosidade. Nós somos da época do Falcon, né? Vamos. Aquilo era uma preciosidade porque era um troço caríssimo. Hoje você vai atrás de um boneco de Guerra nas Estrelas, custa R$40. Entendeu? Você pode dar um por mês para filho. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Presente para filho, eu acho, ainda mais filho criança. Agora, minha filha mais velha é adolescente e já vira uma dor de cabeça. Porque aí eu realmente não sei, eu prefiro perguntar para ela e tenho essa liberdade. Agora, com filho criança, meus 2 filhos meninos, eu acho uma delícia dar para eles uma coisa que eles gostam. Um deles, por exemplo, quer só dar uma camisa de time de futebol. Que fica numa alegria, numa felicidade, e 2 semanas depois já sabe tudo do campeonato nacional do país, e o que é aquele time, quem são os craques. Quer dizer, o presente vira um caminho de conversa, um caminho de diálogo, uma coisa... E de descoberta Eu acho dele. que E de descoberta dele, que termina sendo uma descoberta da gente também, né? Dar presente para filha é a melhor coisa do mundo. Isso eu acho Eu legal. acho. Essa coisa de você... O presente, na verdade, ele reflete o conhecimento, o tempo que você para pensar na pessoa, coisas que vão agregar. Eu dei pro meu sobrinho tinha 5 anos, eu dei para ele ações da Petrobras. Aí, eu não vou nem falar nada. Aí depois a criança cresce como? Puta com a tia que nem eu cresci. É nesse clima maravilhoso que a gente encerra essa segunda chamada de Natal. Muito obrigado, gente. Primeiro Natal que estamos passando juntos. Nós aqui no My News e vocês, que venham outros natais por aí, com mais ou menos uva passa, dependendo do seu estilo de vida, é claro. E não se esqueçam do nosso presente. Inscrevam-se aqui no canal, compartilhem nosso vídeo com toda a família, com os amigos, pra gente crescer junto. Feliz Natal, com presentes bons, que não sejam lembrancinhas, e até semana que vem. Tchau. Eu sou do time uva Foi passa. rápido hoje. Eu gosto de uva passa. Eu amo uva passa. Eu gosto. Taca uva passa em tudo. Eu não suporto fruta cristalizada. Não, eu A detesto. fruta cristalizada. Detesto. A fruta cristalizada. Dentro do panetone. Não dá. Também não gosto. Agora, uva passa eu adoro. Mete uva passa em tudo. É engraçado porque isso daí foi uma novidade completa. Não, e virou... Não havia essa discussão.